Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre a casa, né? Então, até como eu falei na semana passada, o tema da semana. E como a gente começou nessas últimas 3 aulas, a gente falou sobre a cidade, né? Um pouco a rua e tal. Depois falamos sobre o espaço público, as praças, os parques. E hoje a gente vai falar sobre a casa, que seria a escala mais próxima da gente, de um espaço, de um lugar, então para onde a gente vai estar voltando o nosso olhar nessa aula de hoje. Então, primeiro de tudo, eu quero falar aqui com vocês sobre as avaliações. Esse é o quadro que eu apresentei para vocês na primeira aula, né? A gente já teve alguns ajustes em relação à semana acadêmica que não teve, enfim, mas estamos seguindo o mesmo cronograma, tá? Os ajustes foram mais nas atividades, em relação às notas e tal. Você já tem uma nota fechada valendo 10 e você já tem mais 5 pontos para a segunda nota. Então, hoje a gente está na aula do dia 26 de maio, que a gente vai falar sobre a casa. E hoje eu apresentaria o trabalho que vocês fariam para a próxima aula, certo? Como eu acho que não é cabível vocês fazerem uma apresentação de trabalho dessa forma, a gente vai fazer 2 trabalhos, tá? Que somando vão dar 5, fechando a segunda nota. Então, eu vou dar uma atividade para vocês hoje e uma outra na aula que vem, tá? E depois no dia 9, que é a aula que vem no dia 2 de junho. Depois no dia 9 a gente vai fazer a revisão e a prova final da disciplina, que vai acabar acontecendo online também, né? Porque todo mundo já sabe que as aulas não vão voltar no dia 1º, né? Não tem previsão de voltar, então provavelmente a gente vai terminar o semestre dessa forma, tá? Então, essa prova, claro, vai acontecer no portal, vai ser um formato diferente, mas ela vai ter esse mesmo peso. Se alguma coisa mudar nesse mês de junho aqui, eu vou avisando vocês, tá? Mas hoje a gente tá, então, nessa aula da casa e eu vou passar uma atividade para vocês. Bom, então, começando a falar sobre a casa, eu trago aqui uma imagem do que seria a nossa primeira casa. Que a primeira casa é a barriga da nossa mãe, né? De onde todos nós nascemos e não tem outra forma de nascer até então. A gente tem uma relação, quando a gente é bebê, né? Muitos estudiosos falam que a gente considera, quando a gente é bebê, a mãe a nossa casa, né? A gente tem nela os conceitos que hoje a gente tem na nossa casa, que é o nosso abrigo, né? Então, a gente, claro, hoje a gente tem uma outra relação, né, com a mãe, claro que a gente considera ela, né, a maioria de nós, mas quando a gente é bebê, realmente a mãe é como se fosse a nossa casa. Ela traz segurança, ela traz o conceito de lar com ela, por conta de a gente considerar a barriga como o primeiro lar que a gente teve, né? Então tem todo esse sentido de proteção, enfim. Mas, então, partindo para a casa que a gente tem hoje, né, de uma forma física, a casa que a gente mora, né, sendo casa, apartamento, enfim, a gente vai falar um pouco disso. Então, falar da sede. Então, eu trago aqui um pouco sobre os conceitos de apropriação da casa também, que seguem os mesmos conceitos que a gente já viu nas outras aulas, mas é um pouco diferente porque a gente adapta um pouco mais à nossa realidade. Então, a apropriação da casa, da moradia, ela se dá em diferentes perspectivas, né? O que é apropriação para mim não é apropriação para vocês e assim por diante, assim como a gente já falou em outras aulas. Mas essa apropriação, ela sempre busca o nosso lugar, né? Essa palavra é importante. Por quê? Porque a gente sempre está em busca daquilo que realmente a gente se identifica, né? Sendo na nossa casa, sendo no espaço público, na rua, como a gente viu nas outras vezes, e na casa não seria diferente, né? Tem lugares até que a gente vai que a gente até pode se sentir em casa, né? Tipo, eu vou na casa de uma pessoa e eu me sinto em casa.
Porque às vezes essa pessoa é acolhedora, eu me sinto confortável, essa casa me traz segurança, então traz vários conceitos em que a casa em si, como lar, como moradia, traz para mim como pessoa. Então, às vezes, não só a minha casa pode ser meu lar, né? Mas casa de outras pessoas, ou então até um lugar diferente. E tem lugares que realmente a gente não se sente bem, né? Que não traz aquele sentido de proteção. Até assim, se às vezes tu vai olhar uma casa para comprar ou para alugar, né? Não sei se algum de vocês já passaram por essa situação, mas tem lugares que tu olha e tu não se identifica com aquele local, né? E às vezes tu pode olhar 10 lugares, 20 lugares e aquilo não te agrada, né? Tu não se sente bem naquele local. Às vezes até pela vizinhança, né? N possibilidades que podem acontecer dentro dessa escolha. E em algumas vezes, quando tu chega no lugar que tu percebe que aquilo ali, tu te identifica e tu sente que tu encontrou o teu lugar mesmo, tu já olha, não, é esse aqui, é esse local, esse que eu gostei, é aqui que eu quero ficar, olhei a vizinhança, enfim, tu acaba observando muitas coisas para dizer que aquele lugar é realmente teu. Até tem um programa que passa no Discover que é alguma coisa encontrando o lar ideal, uma coisa assim. Não sei se vocês já viram, não lembro o nome agora. Mas o apresentador, né, no caso, vai com um casal apresentando várias casas para essa pessoa, para esse casal. E essas casas eles vão falando exatamente isso. Ai, não, isso aqui não me agrada. Enfim, vários elementos em que a pessoa não se sente bem naquele local. Então faz com que a pessoa definitivamente não escolha aquele lugar para morar. E quando o casal já chega e gosta da casa, é muito fácil de ver, porque tu percebe muitos olhares, ai, gostei disso, gostei disso. Então, assim, tu, além de gostar do que tu tá vendo, né? Porque, claro, nos Estados Unidos, onde é feito esse programa, as casas já vêm bem mobiliadas quando tu aluga, enfim. Mas a pessoa gosta do lugar, às vezes olha, ah, que vista bonita, que janela boa, que jardim bonito, enfim, coisas que fazem com que essa pessoa realmente se identifique com esse local, né? E faça ela encontrar, então, o seu lugar naquele local, né? E não é qualquer lugar, muitas vezes, que a gente acaba se identificando, né? Às vezes tu pode ficar meses em algum lugar e tu não considerar aquele lugar como teu, a tua casa ou teu lar, tá? Então, esse lugar, ele vai muito além da questão física, no caso do ambiente construído. A gente tem algumas sensações que são passadas para a gente através do ambiente construído, mas a questão do lar, ela vai muito além do ambiente construído. Ela tem o conceito de lugar central, onde é como se a gente fixasse as nossas raízes, né? Como Gonçalves fala, que é um lugar enraizador onde haja um ponto de referência meu no mundo. Então, por exemplo, tem gente que utiliza um motorhome como casa e as pessoas viajam o mundo e tal. E aquele ali é o ponto de referência delas de lar, de raiz. Quando ele tá ali dentro, quando a pessoa está ali dentro, ela se sente bem, se sente segura, então aquele é o lar dela. Ela considera aquele espaço como lar e nem sempre esse lar é construído de tijolo ou enfim, qualquer outro material, né? O lar é onde a gente realmente considera o nosso lugar de enraizamento e o nosso lugar no mundo. Muitas vezes quando tu vai, eu acredito que vocês, a maioria de vocês tem essa sensação também. Tu vai passar um final de semana em algum lugar, ou tu vai viajar, ou tu passa o dia inteiro fora de casa e chega à noite cansado. Tipo, tu estar em casa, tu chegar no teu espaço, te dá um alívio. É como se tu tivesse realmente chego, né, no teu ninho, assim, é o teu espaço. Os animais também têm isso, assim, sempre tem um lugar para onde eles vão voltar, né? E a nossa casa significa isso também, um lugar onde a gente sempre vai voltar. Eu sempre acho assim que, sei lá, se eu vou passear em algum lugar, ou passar um final de semana, ou viajar, quando eu saio feliz, né? De ter que passear e tal, muito bom. Mas a sensação de voltar para casa aí é muito boa. É melhor do que antes de sair de casa, eu acho, assim, porque, poxa, tu tá no teu lugar, né? Fora de casa, tu acaba passando situações, às vezes, que
meio desconfortáveis, apesar de às vezes tu tá num lugar bom ou às vezes não é muito bom, mas tu tá na tua casa, por mais simples que seja, é o teu lugar. Então tu considera aquilo como a tua raiz, o teu ponto no mundo inteiro, o lugar onde tu prefere estar, onde tu se sente bem de ficar, né? E como a gente está passando por toda essa situação, a gente acaba, às vezes, até observando na nossa casa algumas coisas a mais, né? Porque a gente está sendo praticamente obrigado a ficar mais em casa, né? Salvo algumas exceções, mas a nossa casa hoje mesmo, ela é o lugar que a gente quase que mais fica, né? Claro, algumas pessoas já estão trabalhando fora e tal, mas é a casa onde a gente acaba passando mais tempo e acaba se enraizando nela, né? Querendo ou não, por obrigação, agora com essa coisa toda da quarentena. Então, a casa, ela tem um conceito de lugar. Nas primeiras aulas, a gente viu um pouco sobre o conceito de lugar. O conceito de lugar, ele não tem a ver só com o espaço físico. O conceito de lugar, ele tem um significado. Onde, para mim, a minha casa é um lugar. Mas se eu sair daqui e outra pessoa vir morar, eu não tenho mais, talvez, essa casa como um lugar. Ela vai ser só um espaço. E eu vou ter um outro lugar como a minha casa. Então, esse conceito de lugar, ele é um espaço, né, um espaço físico, e ele só pode ser intitulado de lugar a partir do momento que é dado um significado para ele. Isso a gente até já viu em outras aulas, mas só para reforçar que na casa também funciona dessa forma, que a nossa casa só é um lugar quando a gente dá significado para ela, quando realmente ela se torna a nossa casa, tá? Então, e o conceito de habitar, que é diferente do lugar, ele é um espaço físico habitado que possui a presença de um indivíduo, um ser humano, como nós. E somente com a presença dele, esse espaço se torna uma habitação, ou seja, um lugar de habitar. Se uma casa é só uma casa sozinha, sem ninguém morando, uma casa vazia, ela não é uma habitação, digamos assim, ela é uma casa. Mas ela não tem significado para ninguém, então ela acaba se tornando um lugar vazio onde ninguém significou ela, certo? Então, quando a gente habita um espaço, a gente dá significado. E a questão da habitação, do conceito de habitação, só acontece quando realmente a gente habita esse espaço fisicamente mesmo, tá? Então, a casa, esse conceito de moradia e de entender um pouco do que as pessoas entendem por lar, por casa, por habitar, entender como os usuários enxergam o local onde moram. Então, isso, para eu entender como as pessoas enxergam o local onde moro, eu preciso entender, às vezes, até o modo de vida das pessoas, observar a casa da pessoa, né? Muitas vezes, a casa, por exemplo, na minha casa, a cozinha é junto com a sala, né? Que onde eu tô, a cozinha é tudo aberto, junto com a sala de estar, e jantar e tudo junto. Tem casa onde as pessoas separam a cozinha, gostam de uma mesa bem grande, as pessoas entram muitas vezes pela cozinha, né? Casa de italiano, normalmente tem essa configuração porque o pessoal gosta de estar na mesa, de estar comendo, estar compartilhando, e essa coisa de como o lar da pessoa funciona, como é a organização, também reflete o que a pessoa entende por lar, o que a pessoa entende pela sua casa, né? Qual é o significado que ela dá para casa. Ah, eu valorizo a cozinha, não, eu valorizo a minha suíte, que eu quero ter uma suíte, eu almejo ter uma suíte, um closet, uma banheira, enfim. Cada um vai valorizar dentro do seu espaço, do seu lar, aquilo que considera mais relevante, né? E a casa vai muito além de somente ver o que a gente enxerga fisicamente, né? Ela tem um significado para cada um. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos depois de por que a casa tem para cada pessoa tem um significado, né? Então, entender como os usuários enxergam o local onde moram, além das paredes ou dos muros, então, além de tudo que é construído, de tudo que é físico, é essencial para a busca de um conhecimento que vincule o conceito de habitação, lugar e espaço. Então, a gente já viu em outras aulas a questão do lugar, espaço e lugar, espaço e tempo.
E tudo isso tem a ver também com a habitação, porque a gente vive em um espaço de tempo dentro da nossa casa e a gente vive num lugar, porque querendo ou não, a casa não é só um espaço, desde que a gente tenha um significado para ela, né? Então, entender como a pessoa enxerga isso da sua casa, por exemplo, vocês virem na minha casa, entender como eu enxergo a minha casa, o que eu faço aqui, o que eu valorizo dentro da minha casa, o que eu gosto de colocar aqui dentro, que tipo de relações eu tenho aqui dentro, se eu gosto de ter amigos aqui dentro ou não, se eu gosto de ficar sozinho. Tudo isso é importante para entender o modo de vida que as pessoas utilizam e como vocês podem projetar uma casa para essa pessoa, né? Porque não adianta eu fazer uma casa e querer que as pessoas se encaixem, muitas vezes, no modo de vida que é a minha visão de casa, né? Então, assim, tem muitos projetos até de habitação social que às vezes acabam encaixando pessoas em modos de vida menores, né? Porque são casas pequenas e que às vezes a pessoa acaba não se encaixando naquele local. Às vezes ela prefere morar num local de risco, né, onde ela estava morando antes, uma casa que alaga ou coisas assim, do que estar morando numa casa que ela não se encaixa, que ela não entende aquela casa como sua, né? Então entender como como o usuário, né, eu digo o usuário, enxerga sua casa é muito importante para conhecer essa questão do espaço, do tempo e do modo de habitar, para poder nós como arquitetos transferir isso para um projeto, né? Para a gente poder entender o que cada pessoa entende por lar e que a pessoa possa realmente olhar para o projeto ou entrar na casa depois de pronto e olhar assim, não, esse é o meu lar, esse é o espaço que eu imaginava ter para mim, é onde tem as minhas raízes, onde tem a minha cara, né? Então, o modo de ver a casa, ele é diferente para cada pessoa, né? E o significado que a pessoa carrega do lugar é muito mais relevante do que o próprio lugar como espaço físico. Aqui, então, eu trouxe um exemplo que acontece muito na China, mas acontece aqui no Brasil também, até em cidades próximas da gente. Essas casas, porque a China ela cresce muito rápido, né? E ela cresceu muito rápido também nos últimos anos. Então, áreas que ficavam mais distantes da cidade, áreas rurais, onde tinham mais casas, acabaram sendo urbanizadas, digamos assim. Então, esses espaços onde tinham casas foram demolidos, né? As pessoas foram ressarcidas, foram indenizadas pelas suas casas para eles fazerem urbanização. Então, ruas, indústrias, novas casas, edifícios, né? Para em um mesmo terreno, ao invés de uma casa, acabei 100 famílias ali. Então, isso acontece muito lá. E existem também algumas situações, nesse caso, de pessoas que não querem sair das suas casas, né? Até aqui na região também isso já aconteceu. Então, essa situação aqui dessa casa foi uma situação dessa. Todas as casas do lado foram indenizadas, todo mundo aceitou sair, pegou seu dinheiro, né? Foi construir sua casa ou comprar seu apartamento. E essa pessoa não queria sair. Na verdade, eram algumas pessoas, né? Que cada um morava em um andar. E não aceitaram. E mesmo a proposta sendo boa, né, por parte do governo em relação ao dinheiro, as pessoas não aceitavam porque entendiam aquilo ali como sua casa. Então, por que eu tenho que sair da minha casa, né? Muita gente às vezes pode olhar para isso e pensar assim, poxa, mas que egoísta, a casa dele está atrapalhando o desenvolvimento do país ou coisa assim. Mas assim, não tem como a gente mensurar o significado que uma casa tem para uma pessoa, né? Não tem como eu dizer para vocês quem é mais importante dentro da minha casa, dentro da minha família, né? Cada um tem um significado diferente para a sua casa, né? Então, para mim, às vezes pode ser que, não, tudo certo, eu vou pegar um dinheiro, vou comprar uma outra casa e tranquilo. Mas para essa pessoa que vive aqui, essa casa pode ter um significado, uma história, e ela não quer perder aquilo, né? E isso não tem como discutir. Até quando tem esse tipo de acontecimento, a equipe que trabalha com essa indenização e tal, muitas vezes tem psicólogo, para poder até tratar dessas questões para as pessoas que não querem realmente se mudar, né?
E isso é um desejo pessoal, não tem como tu dizer assim, não, tu é obrigado a sair daí. É uma briga que às vezes pode acontecer por anos, né, até a pessoa realmente sair. Até tem a questão dos índios que passou rodovias onde era terras indígenas, né, e tem brigas até hoje em relação a isso com os indígenas. E não tem como a gente mensurar o significado daquilo ali para eles, né? Porque o significado é uma coisa muito particular e é uma coisa que não tem dinheiro que pague. Né? Então, uma pessoa que vive nessa casa tem o seu direito de não querer vender. A casa é dela, tem o significado dela, tem o valor sentimental, que muitas vezes ultrapassa o valor, né, monetário. Então, isso pode acontecer. Mas no desfecho da história, essa casa ficou anos aqui, no meio da rodovia, até que então, por uma oferta do governo, eles resolveram vender. Provavelmente também acabou ficando incômodo, né, tu morar em volta de duas rodovias, e acabaram saindo, né, de uma forma ou de outra. Mas saíram com uma boa oferta para casa deles. Aqui tem uma outra foto. Então era uma via de 4 pistas, chegava perto da casa, virava 2 pistas para poder fazer esse desvio, né? Então eles construíram a rodovia dessa forma até realmente a pessoa decidir vender mesmo a casa e ser indenizado, tá? Essa aqui aconteceu nos Estados Unidos, até tema de um filme, que eu não lembro o nome agora, mas talvez vocês conheçam, que é com essa casinha e esses balões. É, todos os terrenos ao lado foram comprados por essa empresa que construiu esse edifício e a pessoa que morava nessa casa não quis vender, né? Então, foi dado ofertas, ofertas, ofertas e não aconteceu a venda. Então, o que, que eles fizeram? Vamos fazer o nosso empreendimento em volta da casa. Então, fizeram e a casa acabou ficando ali, assim, no meio, realmente bem no meio do edifício. Então, depois tu percebe assim, nossa, olha só, a casa ficou toda sombreada porque o edifício acabou tapando tudo, porque construiu no recuo lateral, enfim. Então depois com o tempo também a casa acaba se tornando algo marcante no lugar que ela tá, porque chama atenção, né? No meio de muitos prédios tem uma casinha assim, estilo mais tradicional, no meio da cidade e também sendo mantida, né? Em meio a muitos prédios, a essa casa se manter ali intacta. É o que acontece, eu não sei se vocês conhecem, mas na Praça do Congresso, no centro de Criciúma, existem algumas casas no lado de cima que são as casas do Exército. Eu, inclusive, morava ali, né? O meu pai era do Exército, então eu morei 22 anos ali. Essas casas eram de 1950, 60, uma coisa assim, era muito antiga. Eu morava lá, era tudo muito velho e tal, enfim. E assim, essas casas não podem ser demolidas, né? Eles não têm mais autorização para demolir essas casas, elas meio que quase já são um patrimônio da praça. E o que acontece? Em volta dessas casas, todos os outros terrenos estão sendo construídos prédios. Então, por exemplo, eu que morava ali, do lado da minha casa, no lado de cima, assim, tinha um prédio bem grande e a minha casa quase não pegava sol, só pegava sol um pouco à tarde na frente da casa. E há pouco tempo eu passei lá, tinha um prédio na frente também. Então o sol que pegava ali à tarde já não pega mais. Então, tipo, já era uma casa muito úmida, assim, por conta de não pegar, né, tanto sol, assim. E hoje tem prédios na frente, tem prédio na diagonal, assim, na frente também. Então, assim, acaba que aquelas casas vão se tornando casas ruins de morar por conta desse crescimento que acaba acontecendo no centro. E é o que acontece com o tipo de casa aqui da foto também. Até esse edifício é baixo, mas se fossem edifícios muito altos, tu não tem qualidade de vida numa casa como essa, né? Então, às vezes a pessoa acaba saindo depois de um tempo, por conta de diminuir a qualidade de vida, o sol que tem na casa, enfim. Mas o significado da casa para a pessoa é indiscutível, né? Então, até tem muita gente que
a casa é dos avós e tal, às vezes os avós falecem, daí os filhos acabam vendendo a casa, mas porque até então os avós não queriam vender e queriam que ficasse com aquela casa porque tinha um significado para eles. E aqui nesse exemplo, é um exemplo onde era uma casa geminada. Então aqui era como se fosse ela dividida no meio, que tinha uma outra igual do lado. Essa parte aqui foi vendida, então para eles construírem junto com o prédio. E a pessoa que morava aqui do lado não quis vender, né? É um sobrado, como chama. Então a casa foi realmente cortada no meio. Essa parede aqui que dividia os dois apartamentos, as duas casas, né? Foi demolida a parte de cá e ficou realmente numa casa pela metade. Então, tu olha assim, nossa, que estranho, parece que fizeram uma foto, mas realmente a casa ficou assim. Porque a pessoa não queria vender, a casa tem um significado para ela e a pessoa tem todo o direito de fazer isso. E aqui um outro exemplo, onde foi construído um condomínio de luxo, digamos assim. E essa casa, que era uma casa de campo, num terreno grande, acabou ficando quase que dentro desse condomínio, né? Eles acabaram colocando vegetação tudo em volta, fazendo todo o tratamento, mas o dono dessa propriedade não quis vender, então essa casa acabou ficando ali e com todo o direito dele morar ali da forma que ele achar melhor. Então vamos partir mais para casa na questão interna e dos significados dela. Cada casa ela carrega um significado individual, né? Por isso que até falei, dei aqueles exemplos ali de casas que ficam em meio a construções e as pessoas não querem vender porque ela tem o seu significado individual. Mas dentro da nossa casa, a gente também percebe objetos e coisas que dão essa significação individual para essa casa. Porque senão todas as casas seriam iguais, né? E a gente percebe muita diferença entre um local e outro, mesmo sendo o mesmo apartamento, se tu pegar um edifício de 12 andares para visitar um por um no mesmo lado, assim, né? Tu vai perceber quão diferente as pessoas ocupam os espaços, porque para cada um tem um significado diferente, cada um gosta de ocupar de forma diferente e muitas vezes, né, nenhum tá errado, né? Cada um ocupa da sua forma. A casa também é o ponto de segurança do ser humano. Então, como eu falei lá no início, é como se fosse o nosso lugar de raiz no mundo todo, um lugar que a gente tem para onde voltar, né? E esse lugar pode ser até, como eu falei, um motorhome ou algo desse tipo, porque é o que a gente considera como casa, como lar, né? Então, é um lugar onde a gente se sente seguro, normalmente, né? Claro, eu já vi situações de pessoas que tinham segurança na sua casa e às vezes acabou que aconteceu um roubo, um assalto, alguma coisa desse tipo, e a casa já virou totalmente ao contrário o significado dela. A pessoa não tinha mais segurança na casa, aquele lugar já não deixava ela bem, então às vezes a pessoa acabava às vezes até se mudando por conta de uma situação como essa, né? Porque tu perde a tua segurança. E a nossa casa, conforme os autores que falam sobre isso dizem, ela tem que ser o nosso lugar de segurança, é o lugar onde a gente tem que estar seguro, onde a gente se sente seguro, na verdade, tá? E o ser humano dentro da sua casa carrega objetos que auxiliam no reconhecimento do espaço como seu. Então, até eu coloquei uma foto aqui que diz um pouco sobre isso que eu falei agora. Tanto em relação à história, então, quando a gente tem fotos, memórias na nossa casa, a gente carrega uma história de algo que já aconteceu, né? E isso deixa um pouco mais a nossa cara, né? Muitas vezes. A foto é até nossa, a gente fica se olhando ali, mas essas fotos carregam uma história. Por isso que a gente tem álbum de fotos, álbum de formatura, álbum de casamento, álbum de tudo, porque as fotos carregam história. E a nossa casa carregar a nossa história também. Então, muitas vezes a gente acaba colocando essas fotografias ou imagens de algo que a gente gosta. Aqui tem foto até do cachorro, né? Porque são coisas que identificam a pessoa e que fazem dela sentir que essa casa é um lar com esses objetos, né? Então, tudo que a gente tem na nossa casa tem um significado que é para nós ou para os nossos pais, para nossa família, quem vive com a gente, tem algum significado, né?
E se não tem, às vezes é algo que vai sendo construído aos poucos, né? Quando eu me mudei para minha casa, essa que eu moro hoje, não tinha nada assim dentro de casa, era um vazio, tinha poucos móveis e tal. E eu não gostava, eu queria voltar para minha casa velha, eu achava que lá era o meu lugar. E aos poucos, eu fui colocando coisas minhas que transformaram ela no meu lar, né? E com o passar dos anos, eu fui ver que hoje eu sinto que essa é a minha casa, né? Isso não acontece da noite para o dia, muitas vezes, e que jamais eu mudaria daqui. E pode ser que daqui a um tempo eu me mude e tenha a mesma sensação, ah, quero voltar para aquela casa e tal, enfim. O ser humano é muito adaptável, né? Mas ao mesmo tempo, o ser humano gosta de ter o seu lugar. E muitas vezes a pessoa que é tirada do seu lugar, ela sente muita falta, tem até problemas é, psicológicos, enfim, em relação a isso, por conta de ser realmente tirado do seu local de raiz, que é a sua casa, né? E não só a casa física, mas a casa como significado de lar. Tá? Então, eu até trouxe aqui alguns conceitos e algumas imagens para falar um pouco da casa, o que a gente tem dentro que dá significado a ela. Então, aqui eu trouxe uma citação de Gonçalves que fala: a casa nos fornece indícios dos valores, dos desejos e do que nos deixaria feliz. Cada quadro colocado na parede, cada foto colocada no porta-retratos, cada flor plantada no jardim espelham nossos comportamentos e mostram traços de nossa personalidade. Então, tudo que a gente coloca na nossa casa, ou claro, a nossa família coloca na nossa casa, tem um porquê. Por que que a pessoa plantou aquele tipo de árvore ali? Ah, a pessoa gosta, lá na infância dela tinha uma árvore dessa em casa, então tudo carrega um significado. Todos os porta-retratos que vocês têm em casa, com uma foto de alguém, os quadros, objetos, até as cores que vocês têm, são coisas que a pessoa gosta, se identifica por algum motivo, né? Muitas vezes as pessoas até acabam carregando aquilo que tinham na infância e tal, como um gosto pessoal. Tem gente que até hoje gosta da cozinha fechada, por exemplo, não se adapta com esse estilo mais da vida moderna, digamos assim, da cozinha aberta. Não, a cozinha tem que ser fechada porque tem cheiro, porque não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa tem aquilo como significado de cozinha e não existe errado, né? A pessoa tem o direito de encontrar na sua casa aquilo que a significa. Então, se eu acho que minha cozinha tem que ser fechada, porque aquilo é relevante para mim, isso vai acontecer e não tá errado, né? Então, não adianta a gente querer encaixar a pessoa dentro de um local que ela não se encaixa, sendo que ela tem os seus próprios anseios. Então, tudo que a gente tem na nossa casa reflete os nossos comportamentos, as nossas vontades, enfim. Mesmo que a casa não seja exatamente como a gente quer, mas tudo que a gente tem ali reflete um pouco da gente. Então, aqui eu trouxe até umas imagens de. Não sei se vocês já viram, mas eu vejo praticamente em todas as casas de avós e tios mais velhos que tem um retrato, às vezes, dos seus pais, dos seus avós, que é nesse estilo, que é pintado. Então, os dois célios, né? Com essa configuração. E isso é muito comum de ter nas casas das pessoas antigas, porque não havia uma foto, né? Então era uma pintura que acontecia e é algo que identifica as pessoas. Então, por exemplo, na casa da minha avó tem uma foto dessa e ela mostra que são os pais dela, né, e que estão ali. Então, tipo, a memória que ela tem deles está nessa foto. E aquilo tem um significado para ela. Deus o livre tirar essa foto da casa dela, né? É uma coisa muito particular. Eu trouxe aqui uma imagem também de hortas que acontecem em sacadas. Aqui a gente tem visto isso até bem comum de acontecer nas nossas cidades, porque as pessoas gostam de estar cultivando, então às vezes moravam numa casa e tinham o costume de cultivar plantas ou hortaliças, né, tomate, alface, enfim, tempero.
E a pessoa indo para um apartamento, ela não deixa as suas raízes lá na casa e vai para o apartamento. Não, a pessoa levou as suas raízes junto. Então, mesmo que ela não tenha um espaço grande, às vezes, para estar fazendo esse mesmo cultivo, a pessoa acaba cultivando da forma que dá, né? Na sacada, numa janela, numa varanda, para estar trazendo um pouco da identidade dela para esse local, né? Até a minha avó se mudou ano passado e o caminhão foi cheio de coisa, a gente encheu o caminhão, né, até em cima de todas as coisas dela. E Deus o livre se não levasse as plantas, orquídeas, samambaias, tudo que tinha ali. Então, além de tudo que foi no caminhão, foi um monte de planta ali dentro. E eu pensava, meu Deus, mas por que isso? Mas é assim, para cada pessoa aquilo tem um significado. E se ela se muda para uma outra casa e não tem aquilo, pode ser que ela não sinta que aquele lugar é o lar dela, né? E também trouxe essa foto aqui, que é uma máquina de costura antiga. Talvez vocês já tenham visto bastante também. Eu vejo muito em casa de avós, enfim, e até pais, assim, né, que gostam de guardar esse tipo de coisa, que é essa máquina de costura, esse pé da máquina de costura. Era muito comum as pessoas terem, e depois as pessoas acabaram guardando para fazer esse tipo de coisa, mesa, decoração, enfim, algo que trouxesse esse objeto para a realidade da pessoa, então traz essa identidade. Ah, isso era da minha avó, isso era, né, dos meus pais, enfim. E também no caso, traz um pouco da pessoa para perto da gente, porque sempre quando tu traz alguma memória de alguma pessoa, tu tá trazendo como se fosse a pessoa também para dentro do teu espaço. Então, falando sobre casa e apropriação, ainda a gente tem a personificação do lugar, que é um pouco do que eu falei agora. Tu vai colocar a tua pessoa, vai personificar a tua identidade, as tuas coisas, ou tu, ou qualquer outra pessoa, né? Naquele espaço. Então, tu faz uma personificação daquele lugar. Se eu entrar em um apartamento todo pronto, sei lá, com todos os móveis ou coisas assim, de qualquer forma eu vou colocar minha identidade naquele lugar, eu vou personificar aquele espaço para que eu possa realmente sentir aquele lugar como o meu lar, como a minha casa, enfim, tendo todos os significados que a gente já falou. Então, essa personificação do lugar, ela imprime uma marca ou uma estampa, então algo que é meu, né? Que cada um que entrasse nesse espaço ia fazer de forma diferente, porque cada um tem uma marca, uma história, enfim. Tem a questão da marcação do território, que até tem a ver com os animais, então sempre quando a gente tem um local que é nosso, a gente acaba colocando coisas nossas. Até a gente falou em algumas aulas atrás em relação à apropriação do espaço. Às vezes, quando tu vai trabalhar em algum lugar, que tu já tem, né, uma mesa pronta, tu vai lá, coloca o teu porta-lápis, o porta-retrato. Por quê? Porque tu quer marcar aquele teu território como teu. Isso tu não faz consciente, eu tenho que marcar meu território. Não. É algo inconsciente que vai acontecendo através do tempo para ti realmente demarcar aquele lugar como teu. E também traz as referências espaciais. Tudo aquilo que a gente coloca naquele espaço é algo que a gente muitas vezes já viu na nossa infância, ou algo que remete a uma casa que a gente gosta ou já viveu, enfim, que é uma referência de espaço. Então, tudo que eu trago de bom, de referência de espaço, eu acabo às vezes imprimindo nos meus espaços novos ou atuais. E por sua vez, essas marcas e tudo que a gente traz no nosso lar, na nossa casa, ele traz privacidade, intimidade e significado. Privacidade porque tem a ver com a segurança, com o teu espaço. Então, assim, eu tenho a privacidade do meu quarto. Aqui eu vou colocar as coisas que eu gosto, eu vou ouvir o tipo de música que eu gosto, porque eu tenho o meu espaço, é como se fosse o meu ninho, né? E a casa, claro, é sempre compartilhada com mais pessoas, né, normalmente. E aí tu acaba imprimindo a tua personalidade na casa, mas também no teu espaço mais íntimo, que trata muitas vezes dos quartos, o banheiro, enfim. E também em cada um desses tem um significado, tá? Então aqui eu trouxe os conceitos que até a gente já viu na aula de apropriação do espaço. São os mesmos conceitos que a gente utiliza, né, em espaço público, enfim, mas agora na casa é um pouco diferente como a gente imprime esse significado. Então, eu vou explicar cada um.
Em relação à identificação, o que que a gente faz? Primeiro, quando a gente começa a morar num local, ou já mora e tal, mas não percebe, a gente tem que se identificar com aquele lugar. Então, o que que eu tenho que perceber? Se eu me identifico, se eu consigo me ver nesse espaço, né? Igual como eu falei antes. Ah, tu vai comprar uma casa, tal, tu visita vários lugares. Tem um lugar que tu olha e tu se identifica. Então, o primeiro passo dentre esses conceitos de apropriação da casa é estar em relação à identificação. A gente se identificar com aquele local, tá? Depois vem a personificação. Ah, tu comprou a casa ou tu mora naquela casa ali, tu vai personalizar ela de acordo com a tua pessoa, de acordo com os objetos que tu julgar necessário colocar, com toda a história que tu tem, que tu quer trazer para aquele espaço, tu vai colocar realmente a tua personalidade, personificar a tua vida naquele local, tá? Tem o sentimento de pertença, então que é realmente algo assim bem relacionado à psicologia, né? Mas para simplificar assim o conceito, é o quanto tu se sente pertencente a esse lugar. Então, eu me sinto pertencente à minha casa. Eu gosto de estar aqui, eu sinto que eu pertenço a esse espaço e quando eu tô fora daqui, realmente parece que eu tô fora da casinha, né? Como eu falei, eu vou viajar, vou passear, legal, muito bom, todo mundo gosta, mas voltar para minha casa é muito bom. Então, eu tenho o sentimento de pertencer a esse espaço pertence a mim e eu pertenço a ele. Então, tem essa relação também. Tem o sentimento de cultivação, que é o que eu tá cuidando daquele espaço. A partir do momento que eu me sinto pertencente àquele local, eu personifico, me identifico com aquele espaço, eu também cultivo ele. Então, assim, se eu moro na minha casa, eu não vou, né, pegar, sair ali na rua com os pés embarrados e entrar dentro de casa e pensar, se rala, deixa a casa suja. Não, é a minha casa, eu cultivo a minha casa. Então, eu preciso manter ela como eu gostaria que ela tivesse. Então, assim, eu gosto de ter a casa limpa, organizada. Então, a pessoa, de certa forma, cultiva a casa como acha melhor. Tem gente que gosta de cultivar o jardim, que aquilo acaba dando para ela uma sensação de realização em relação à casa, né, de estar cuidando do jardim ou da própria casa, enfim. Mas essa sensação de cultivação é uma vertente da questão do sentimento de pertencer ao local. A gente só cultiva aquilo que a gente acha que é nosso, tá? Que a gente sente que é nosso. E o sentimento de defesa. Então, assim como qualquer pessoa vai defender a sua casa, né? Tipo, se vai chegar alguém aqui, para me assaltar, por exemplo, eu simplesmente não vou. Ah, tá, leva o que tu quiser, tchau. Né? Poderia até ser para eu não arriscar a minha vida, mas tu tenta defender a tua casa. A gente coloca muros na nossa casa muitas vezes para tentar defender, né? Talvez nem sempre seja a maneira melhor de defender, mas a gente sempre procura defender o nosso espaço, né? De uma forma ou de outra, colocar ele como um lugar seguro. Então, tem esse sentimento de defesa também. E também a gente vai falar aqui sobre as mudanças através do tempo. Que isso acontece principalmente em casa, porque em apartamento muitas vezes tu não consegue mudar tanta coisa, é mais em relação a móveis e a objetos que te identificam. Mas aqui eu trouxe uma imagem até de uma pesquisa que eu fiz uma vez na casa de uma senhora, onde não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu achei isso bom para exemplificar para vocês. Ela disse que quando ela construiu essa casa, fazem 40 anos, esse muro era bem baixinho aqui, talvez dê para ver um pouco até onde foi cortado aqui e tal. Esse muro era bem baixinho. E depois, com o tempo, foi vindo mais casas, mais prédios, talvez ficou um pouco mais perigoso, eles subiram esse muro. Aí fizeram apoios aqui, e subiram esse muro, fizeram até um cortezinho aqui, um redondo. E depois, por último, numa terceira fase, fizeram a grade. Ou seja, entendendo que, ai, não estou me sentindo seguro, preciso aumentar, preciso colocar grade, enfim. E isso acontece na casa das pessoas. Muitas vezes
tu finaliza a casa e tal, e daqui 5 anos tu tem outras necessidades daquele local, tu não se sente mais tão seguro. Então, tu vai acabando adaptando a tua casa ao cenário que tu acha cabível, sim, né, em relação à segurança ou até à estética, a diversas coisas. E isso acontece dentro de casa também, né? Porque muitas vezes o modo de vida acaba mudando. Às vezes tu tem uma casa que atende tu e a tua família, aí depois tu casa, faz uma outra casa, depois tu tem filho, tu tem que adaptar muitas vezes a tua rotina, então tu acaba mudando a casa de acordo com o que tu precisa, né? Se tu tem uma piscina e tu tem uma criança em casa, tu vai precisar, antes de essa criança começar a andar, tu vai ter que colocar uma cerca na piscina, né? Por questão de segurança, enfim, coisas assim que tu vai adaptando e mudando através do tempo na tua casa, no teu lar, no teu espaço. E essa outra foto aqui, que era a entrada da casa dela, né? E esse muro, ele era assim, ele era baixinho e a grama em cima e a pessoa entrava aqui e não tinha grade. E com o tempo, depois que fizeram esse muro aqui, ela fez também a grade na casa inteira. Então, para vocês verem como há 40 anos atrás os muros eram feitos, né? Hoje a gente não consegue, não consegue, eu digo até por mim, assim, a gente não consegue imaginar uma casa sem muro, sem grade, né? Pelo menos um pouco, assim, tipo, essa aqui até tem uma grade leve e tal, mas assim, tu não consegue imaginar, uma casa toda aberta, a pessoa já pensa, ai meu Deus, inseguro, muito inseguro. Então, como os conceitos também vão mudando através do tempo, né? Por isso que o conceito também de espaço e tempo vai mudando. Então, vocês vão fazer uma atividade hoje bem legal. Eu vou explicar para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Vou ficar disponível no WhatsApp, enfim. No WhatsApp eu acho que é mais fácil de chamar. Então, primeiro vocês vão fazer o seguinte: essa atividade de hoje vale 3, tá? Para completar na segunda nota. Primeiro, vocês vão observar na casa de vocês algum objeto de valor sentimental para ti ou para tua família. Bater uma foto, explicar do que se trata e por que tem significado. Então, por exemplo, aquilo que eu coloquei aqui na apresentação, aquele pé de máquina antigo. Eu tenho esse pé de máquina antigo aqui na minha casa, era o pé de máquina de costura da minha avó. Minha mãe trouxe para minha casa por conta de ser da minha avó, para poder restaurar e fazer dele um objeto de decoração, porque essa máquina significou muito para minha avó e para ela, enfim. Vocês explicar por que esse objeto tem um significado, tá? Não necessariamente precisa ser algo antigo, tá? Claro, eu dei exemplos ali porque é algo que é antigo, às vezes é até mais fácil para exemplificar e também para entender o porquê que ele é importante, né? Mas às vezes pode ser um objeto que tu acabou de comprar, né, para tua casa, só que ele tem um significado para ti. Por exemplo, eu comprei esse vaso. Por quê? Eu gostei da cor dele, esse vaso significa tal coisa para mim, tá? Vai ser algo que tenha um significado, não é qualquer coisa que vocês vão inventar. Tentem olhar na casa de vocês aquilo que tem realmente um significado para vocês ou para a família de vocês. Se para vocês às vezes não tem, pergunta para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para a avó. Algo que tenha significado, batam uma foto, expliquem por quê e do que se trata aquele objeto, tá? E a questão 2 é observar em você e na sua família. Então, tipo, pode ser uma coisa pessoal, se tu conseguir observar e sentir, ou até tu observar na tua família, assim, observar quietinho, né, se tu mora com eles, enfim, os sentimentos que vocês têm, ou eles têm, em relação aos conceitos de apropriação, que são aqueles, eu vou voltar lá só para deixar mais claro, e explicar cada um deles, quantos quiserem. Então, digamos que vocês têm, eu tenho cultivação, minha família tem cultivação, por quê? Porque eu vejo minha mãe sempre organizando a casa, limpando, ou não, ela não tem cultivação, ela sempre deixa tudo jogado, beleza? Ou, o sentimento de defesa, a gente tem sentimento de defesa porque eu percebo isso, tá? Vou voltar lá para vocês verem os conceitos certinho. E colocar, então, essas duas questões num arquivo de Word ou PDF. Então, na primeira questão vai ter uma foto e a segunda é mais um relato. Colocar isso em Word ou PDF e me enviar até domingo por e-mail, tá?
Em relação a observar os sentimentos, pode ser algo bem curto, vocês vão explicar que tipo de sentimentos em relação àqueles conceitos e por que tu percebeu isso. Eu vou voltar lá para vocês verem melhor. Ó, esses são os conceitos. Então, ó, na minha casa eu percebo que tem personificação. Por quê? Tem muitos porta-retratos da família, muitos objetos que a minha mãe trouxe de outra casa, aquilo ali identifica a casa dela, então ela personificou a minha mãe nessa casa, né? Ela tem um sentimento de pertença, porque realmente ela utiliza esses objetos, porque ela considera a casa o espaço que ela mais gosta. Enfim, é mais fácil observar nos outros do que na gente, porque a gente consegue, né, ter a visão de fora e entender o que aquela pessoa está fazendo, né? Então, assim, às vezes a família de vocês, alguém que vocês moram, pode ter todos esses conceitos, esses sentimentos, ou não, pode ter um, nenhum, enfim. E vocês vão dizer quais tem ou se não tem nenhum e por quê, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida me chamem, tá? Essa atividade vai valer 3 até domingo. Beleza? Então tá, boa noite e até mais.